Numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. Levou-os à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Seu rosto ficou refulgente como o sol e as suas vestiduras tornaram-se luminosas de branco que estavam. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é nós estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem resplandecente os envolveu. E eis que saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho dileto, em quem pus toda a minha complacência. Ouviu-o. Ouvindo isto, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Porém, Jesus aproximou-se deles, tocou-os e disse-lhes: Levantai-vos e não temais. Eles então, levantando os olhos, não viram ninguém, exceto só Jesus. Quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. A transfiguração. Os vários elementos que compõem a cena indicam a manifestação da glória de Cristo. Conforme constante tradição bíblica, a glória se torna visível em forma luminosa. O rosto de Jesus brilhava como o sol. Suas roupas ficaram brancas como a luz. Luminosa era também a nuvem de onde ressoou a voz do Pai, dando testemunho do Filho. Este é o meu Filho amado, em quem encontro o meu agrado. Ouçam-no. A transfiguração passageira, sinal da glorificação definitiva de Cristo, atrai Moisés e Elias. Eles, representantes da lei e dos profetas. Moisés e Elias conversam com Jesus. É o Antigo Testamento que testemunha a favor do Messias. Terminada a transfiguração, os discípulos são convidados por Jesus a descer da montanha, voltar à realidade cotidiana. A glória virá depois da luta, dia a dia com o Evangelho. A boa nova, que Deus enviou o seu Filho. Essa é a boa nova. Nós cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, judeu, nascido de uma família de Israel em Belém, no tempo do rei Herodes, o Grande, e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto crucificado em Jerusalém, sobre o procurador Pôncio Pilatos, no reinado do imperador Tibério. É o Filho eterno de Deus feito homem, que ele saiu de Deus, desceu do céu, e veio na carne, porque o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça. Movidos
pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, nós cremos e confessamos a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi sobre o rochedo desta fé confessada por Pedro que Cristo edificou a sua igreja. Anunciar a insondável riqueza de Cristo. A transmissão da fé cristã é, antes de mais, o anúncio de Jesus Cristo para levar a fé nele. Desde o princípio, os primeiros discípulos arderam no desejo de anunciar Cristo. Nós é que não podemos deixar de dizer o que vimos e escutamos. E convidam os homens de todos os tempos, a entrar na alegria da sua comunhão com Cristo. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram acerca do Verbo da vida, é o que nós vos anunciamos. Pois a vida manifestou-se e nós vimos-la e dela damos testemunho. Nós vos anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e nos foi manifestada. Nós vos anunciamos o que vimos e ouvimos, para que estejais também em comunhão conosco. E a comunhão em que estamos é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos tudo isto para a nossa alegria ser completa. Catecismo da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Que o Senhor nos ilumine e nos mostre o caminho correto a seguir. Amém.